isso. Talvez você também já passou por essa situação. E talvez, depois do desespero, por não saber e não ver alternativa, a melhor coisa a fazer é se isolar. E aí levanta, senhores pais, maridos, esposas, filhos, aí levanta uma bandeira amarela. Opa! Isolamento, isolamento, isolamento. Isolamento é um sinal que isso pode desencadear. Eu não disse que vai, eu disse que pode desencadear por uma depressão. A gente, quando está com um problema, vamos lá, um exemplo prático. Quando a gente está com um problema financeiro e está devendo, o que chove de telefonema para a gente de 5 em 5 minutos, a única coisa que a gente não quer é atender, é o isolamento. Mesmo porque a gente não está com dinheiro para pagar, como é que eu vou conversar? Para falar o quê? Que eu não tenho? Eu estou te provando que isso é uma realidade. E Davi também passou por esses momentos. E o que não faltava lá em Israel, irmãos, era deserto. O que não faltava lá era cavernas para ele se esconder, para ficar sozinho. Mas tem um detalhe importante. E aí a gente tem que aprender uma coisa para a vida inteira. Às vezes, o que parece algo difícil é na verdade uma oportunidade. Luz. O convite que fizeram para você no início, que parece que passou tão rápido, é uma oportunidade. Quando veio até mim, meu Deus, de novo eu vou lá em cima, de novo, não, eu falei, glória a Deus, é a oportunidade de falar da palavra de Deus para os meus irmãos. Se apenas um entender isso, me dou por satisfeito. Imagina se todos que aqui estão. Ir para o deserto é ruim, parece que é ruim, e de fato não é fácil, mas é a oportunidade que você tem de ficar com quem realmente vai poder, na primeira menção, ouvir o teu clamor, ouvir a tua oração, ouvir o teu choro como um verdadeiro pai, ouvir o teu choro e poder te dar um consolo quando os desafios vierem para você, quando você achar que não tem mais jeito e você querer ir para o deserto, entenda, opa, eu ouvi uma vez uma palavra dizendo que isso que parece ser o meu problema, na verdade é a minha oportunidade. O gigante contra o Davi não era o problema. O gigante para o Davi foi quem abriu as portas para ele ser reconhecido como grande entre os pequenos. O problema é que você possa estar passando agora, seja ele qual for. Se eu fosse você, entendesse essa palavra, eu dava uma pequena gargalhada e falava, essa é a minha oportunidade e não um problema. E Davi reconheceu então disse eu, quem me dera ter asas como de pomba, voaria e acharia repouso, eis que eu fugiria bem para longe, ficaria sozinho no deserto, dar-me-ia pressa em abrigar-me do vendaval e da porcela. Então, se no primeiro quadrante nós falamos sobre desespero, no segundo nós falamos do desejo e de um isolamento, aí vem um terceiro grupo de estrofe. Olha só como as coisas se encaixam dentro de um raciocínio lógico, perfeito e santo. Lá a partir do 9, e eu chamo isso como um desabafo de Davi. Ele diz assim, lá do 9, o 10 e o 11: destrói, Senhor, e confunde os seus conselhos. Ele se referindo a quem estava querendo matar ele. Destrói, Senhor, e confunde os seus conselhos, porque vejo violência e contenda na cidade.
Dia e noite giram nas suas muralhas, e muros adentro campeia a perversidade e a malícia. Há destruição no meio delas, das suas praças não se apartam a opressão e o engano. Ele desabafando para Deus: Senhor, veja só como é que vive o povo aqui. É roubo, é destruição, é ganância, é malícia, é perversidade. Em todos os lugares, dentro dessas mulheres, não se aproveita nada. Como se Deus não soubesse o que estava acontecendo. Conhecedor de tudo. Mas mesmo assim, nesse ambiente, ele desabafa e parece que está querendo mostrar para Deus: Senhor, abre os teus olhos, veja como aquele povo anda, são ímpios, não vale nada. O quarto grupo, que começa a partir do 12, já muda totalmente o linguajar dele, se você prestar atenção. E eu coloquei lá, quem que é o inimigo dele. Antes de você ler, olha para mim, fala para você, pensa aí, quem é o meu inimigo hoje? Quem, em relação a pessoas, quem torce para que eu caia? Quem torce para segurar, para que eu não cresça? Quem pode fazer algo contra mim? E lá no 12 ele diz assim: com efeito, não é inimigo que me afronta. Se eu fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu igual, ou melhor dizendo, homem igual a mim. É você, homem igual a mim. Presta atenção, meu companheiro e meu íntimo amigo. Junto andávamos, junto nos entretínhamos e íamos com a multidão à igreja. Olha quem que é o amigo dele. A morte, os assaltos e os vivos desçam a cova, porque há maldade nas suas moradas e no seu íntimo. Aqui Davi está falando, abrindo o coração agora. Os meus inimigos, os que mais judiaram de mim, os que mais me deram dor de cabeça, não são aqueles que estão lá fora. São justamente aqueles que encontram comigo domingo na igreja. Aqueles que a gente mais espera ajuda, aquele que a gente mais espera companheirismo, aquele que a gente mais abre o coração. São essas pessoas, segundo essa palavra de Davi, que são os inimigos dele. Saul, Davi estava na casa dele. O filho de Davi queria matá-lo. O outro filho de Davi, que teve uma relação com a outra filha de Davi, no qual um terceiro matou esse que estrupou a menina, e depois quer matar o pai. Olha só, dentro da casa. Isso é para deixar a igreja triste, no sentido de, se dentro da casa é onde está, segundo essa palavra, os inimigos, a pergunta é: quem são seus amigos dentro da casa? Vamos só falar dentro da casa. Quem são seus amigos? Tá, então vamos fazer uma outra pergunta. Você serve para ser amigo de outras pessoas? Porque uma coisa é você escolher, aquela pessoa é muito legal, você é amigo dela, mas você é amigo de outras pessoas? E o que um amigo precisa de outro amigo? E como se manter uma amizade? Como se ter alguém realmente que a gente possa confiar, entregar? Esse desespero de Davi, com o que ele poderia contar? Ele tinha que ir para o deserto, porque as pessoas ali junto a ele eram justamente os perversos, que se tornaram pessoas perversas, querendo derrubar, confrontar, matar, destruir. Mas você está dizendo isso porque para me deixar preocupado dentro da igreja? Não. Volto a dizer, o que parece um problema é a oportunidade de uma reflexão
de você fazer uma análise. Eu estou apto o suficiente para me ofertar como um verdadeiro amigo para alguém? Será que eu tenho essa disposição e disponibilidade? Será que eu quero, Valtir, ser seu amigo? Muitas vezes as circunstâncias nos levam a caminhos que parece que não. Muitas vezes nesse caminho da nossa vida, nesse dia a dia, dessa vida corrida, onde trabalho, casa, ministério, a gente não cria vínculo com nada, nem com ninguém. E às vezes nem dentro de casa, às vezes nem dentro do nosso matrimônio. Problema? Não. Oportunidade de mudar uma história. Oportunidade, já que eu não posso mudar o que está escrito aqui no Salmo 55, eu posso mudar o livro de Atos da minha vida. Eu quero ser melhor. Eu posso ser melhor. Nos trabalhos que eu desenvolvo, eu estava conversando com uma pessoa, no qual o perfil dessa pessoa é um perfil que a gente chama de dominante. Muito alto o perfil dominante. E quase zero o perfil sociabilidade. E eu perguntei para ela, por que você não tem tantos amigos? Para ela, a pessoa. Por que você não tem tantos amigos? Eu não procuro. Mas você gostaria? Sim, eu até gostaria. Por que você não faz? Eu não sei, eu sou assim. Eu fui criada assim. Vamos fazer diferente? Eu falei para ela, vamos fazer diferente? Eu não sei como, eu te ajudo. Pega uma folha de caderno, de novo a folha de caderno. Pega a folha de caderno, escreva para mim 25 nomes de pessoas próximas a você, que você curte, que você acha legal, que você acha batuta. E ela começou a escrever. Aí eu falei para ela, agora, faz um compromisso comigo. No mínimo você vai dar um telefonema por dia. E não é o WhatsApp, não vale. Um telefonema por dia. Dá no primeiro, segundo, você escolhe lá, vai na primeira. Você vai dar um telefonema, no horário que você acha que essa pessoa vai estar disponível. Você vai ligar, não para falar dos seus problemas. Não para discutir política. Não para falar sobre infração. Você vai ligar para essa pessoa e vai perguntar para ela, como você está? Hoje eu acordei pensando em você. Me deu uma alegria no coração. E eu senti hoje a vontade de ligar para você só para saber como você está. Os olhos dessa pessoa brilharam, porque ela viu que ela pode ser diferente. Ela pode dar um telefonema, como ela pode dar 5. Não precisa dar os 25. Mas que seja um por dia. E talvez você também possa fazer isso para maximizar teu laço de amizade. Para você ser uma oferta de amigo para ninguém. Eu confesso a você, eu já falei aqui, nós somos humanos, não somos perfeitos. Eu também tenho certa resistência, eu tenho problemas demais. Tenho problema com o WhatsApp? Tenho. Sabe por quê? Vou abrir aqui o meu coração. Porque dificilmente eu recebo, quase nunca na verdade. Vou mais além, raro. Alguém que me manda que seja um WhatsApp. Como é que você está? Como é que você está? Você está bem? Mas eu recebo por dia 100. Me falando o que eu devo fazer, me cobrando. Falando da vida dos outros, falando de política, falando de um monte de coisa, mas quase ninguém falando como você está. Volto a dizer, eu sou errado, eu também tenho meus erros e falha, não sou melhor nem pior, mas nós temos a oportunidade de aprender junto de uma forma diferente. E eu quero fazer você hoje levar também essa reflexão para a sua casa. Dia dos Pais estava aí. Eu não sei quantos tiveram a coragem de falar, pai,
eu te amo. Eu não sei quantos, mas eu sei que no domingo passado também, no encontro do Teens, eu pude ver jovens pegar aqui na bochecha do pai e falar: pai, você é especial. E o pai com aqueles olhos lacrimejando, abraçando a cabeça do piazinho, dizendo: eu te amo. E eu presenciando aquilo dali, falando: meu Deus, que coisa maravilhosa. O que parecia problema são oportunidades. Que o problema não esteja dentro da sua casa, que o problema não esteja dentro do teu ministério, que você não seja o problema, porque apontar o problema dos outros é a coisa mais fácil do mundo, e eu sou especialista nisso, confesso. E quando o capeta me atenta para fazer isso, eu falo: aqui não, jacaré, aqui não, porque eu tenho o Espírito Santo, como foi falado no louvor segundo aqui, dentro de nós. Ele pode até tentar, e ele vai te tentar, irmão, e é todo dia. Mas se você tem a convicção de quem está com você, a palavra fala: resista, e ele fugirá de você, porque maior é aquele que habita em você do que aquele que fica zanzando sem ter o que fazer no mundo. Amém? Tem sentido isso, pessoal? Mas toma cuidado, porque aqui Davi está falando que o inimigo mora ao lado. Que não seja você seu inimigo das pessoas. Amém? A partir do verso 16, de novo, ele muda o tom, Gislaine. Agora ele muda de uma forma mais... Ele respira, depois que ele fez o desabafo, depois que ele falou: pai, são esses meus inimigos, os que vivem comigo. Mas a partir do verso 16, Adriana, ele diz assim: eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã, ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei. E olha a certeza dele: e ele me ouvirá, ele ouvirá a minha voz. Livra-me a alma em paz dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. E aí ele fecha no verso 19: Deus ouvirá e lhes responderá, ele que reside desde a eternidade. Então, nesse preâmbulo aí, que eu acabei de falar para vocês, eu dei o nome de esperança. Eu já estou no preâmbulo 5. O primeiro preâmbulo, do Neide, desespero. O segundo, desejo e isolamento. Terceiro, desabafo. Quarto, meu inimigo está ao meu lado. O quinto, ele já muda agora para um suspiro diferente, que eu chamei de esperança. Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. Aqui ele está dando uma chave para você, do que ele fez e deu certo, Pinheiro. Se deu certo para ele, qual foi a coisa que ele fez? Está bem no início. Eu, porém, invocarei. E essa chave, irmão, é a que você tem que guardar hoje e levar para a sua casa. Se deu certo com ele, isso vai dar certo com você. Mas agora você tem que mudar a sua tônica. Agora você já chorou, agora você já desesperou, agora você já identificou seus amigos. Agora é hora de você mudar a capa e apenas e tão somente clamar ao Senhor e ter a plena certeza e convicção que Ele está ouvindo o seu clamor. E Ele não vai deixar apenas por aí. Não apenas ouvir, mas Ele, como mudou a história de um homem chamado Davi, colocou ele em altos lugares, colocou ele como rei. E se você é filho, como foi falado aqui, você, homem, você, mulher, é príncipe e princesa. Então você tem posse de herança das bênçãos do Senhor. E Ele
como pai e rei, Ele está falando hoje para você: filho meu, filha minha, clame a mim, pois eu te ouvirei. E se você, Luz, a hora que Moisés está com fome, se você sabe fazer um mamá para ele, um sanduíche, seja lá o que for, e dar, você imagina o Pai Celestial, o que Ele tem para você, quando você clamar. E vocês estão passando por experiências sobrenaturais, graças ao clamor que vocês têm feito. Ainda não chegou o momento, mas está muito próximo de virar toda a situação de tal forma que a vida de vocês só serão testemunho, que as pessoas não vão entender. Mas Deus tem ouvido o clamor de vocês. E detalhe: cordão de 3 dobras. Uma coisa é eu clamar sozinho. Misericórdia, irmãos, presta bem atenção nisso. Uma coisa é eu clamar sozinho. Eu tenho uma força. Na minha força, eu consigo carregar facilmente um saco de cimento. 2 sacos, vai arrastando. Mas se juntar eu e o Robério, a gente leva 5 tranquilo. E se a gente for esperto e colocar uma tábua grande e forte, a gente coloca até 6. Para quem carregava uma, agora a gente carrega 6. Maridos, mulheres, você imagina um cordão de 3 dobras. Você, seu cônjuge, peraí, mas só tem 2. E o Espírito Santo? Opa! E o Espírito Santo? E agora você fazer um cordão de 3 dobras num clamor a Deus. Quem vai te resistir? Quem vai resistir essa oração? Amados, o poder da oração, o poder do clamor, o poder da humilhação. E eu estou dizendo humilhação no sentido de você humilhar a Deus, você descarregar, falar com Deus. Não é humilhar a homens, humilhar a Deus, que é o mais importante. E lá naquela humilhação, você se declarar. E como fala aqui a palavra: eu porém invoquei a Deus, e o Senhor me salvará. Em outras versões fala: me livrará. Salvar de quê? Salvar da perseguição que você está passando hoje. Salvar desse problema que a gente já entendeu que pode virar uma oportunidade, que Deus está falando para você hoje. Deus está falando: ei, parece difícil, impossível que você está passando, mas olha só, eu só estou falando para você, filho meu, me invoca, e eu vou te salvar. Não sou eu, pastor Márcio, que estou falando, a palavra está falando para você, eu é que vou te salvar. Irmão, se você não acreditar em Deus, esquece. Se você acreditar em mim, você está complicado. Mas se você acreditar em Deus e na palavra, você tem tudo. Mas é acreditar, não é ouvir e falar: eu acho que está certo. Não, porque se você acredita, você entrega. Se você entrega, você confia. E é isso que faz também mover o coração de Deus. À tarde, pela manhã, ao meio-dia, ou seja, em todos os momentos, eu posso até me queixar, me lamentar, mas Ele ouvirá a minha voz. Ele está falando para você: seja persistente. Qual que é a palavra que nós, na primeira aula nós falamos? Fala alto. Diligente, persistente. Eu vou orar de manhã, eu vou orar à tarde, eu vou orar ao meio-dia, eu vou orar à noite. Daniel, quantas vezes ele orava por dia? Ah, mas nós estamos num mundo hoje que não é a mesma coisa. O Deus é o mesmo, o ser humano é o mesmo, os problemas são os mesmos. A solução também é a mesma. E a solução está nesse clamor, nessa entrega, nessa confiança em Deus. Amém? Livra minha alma em paz, todos que me perseguem, pois são muitos contra mim. Deus ouvirá e lhes responderá aos meus inimigos. Ele que preside desde a eternidade. Agora, olha só
o que fala a partir do verso 20. Aí nós estamos falando do sexto componente, sexto grupo de ideias, que eu chamo ela ações do inimigo. Olha o 20, fala: tal homem estendeu as mãos contra os que tinham paz com ele, corrompeu a sua aliança, a sua boca era mais macia que a manteiga, porém no coração havia guerra. As suas palavras eram mais brandas que azeite, contudo eram espadas desembainhadas. Falando das características do inimigo, de que forma que o inimigo age. Talvez o que eu vou falar esteja um pouco além, mas para aqueles que têm o hábito de escrever, depois você pode ir no YouTube, tem uma psicóloga, uma neuropsicóloga, chamada Amália Sina. É um vídeo de 8 minutos, numa escola que eu fiz em São Paulo, que ela fala sobre psicopata corporativo. Para as pessoas que trabalham, vale a pena dar uma assistida. É muito bom, muito construtivo. E ela fala como que é o comportamento dessas pessoas. Essas pessoas de muito apego, de muito estar perto de você, no sentido de querer, sempre antes de você pensar, já tem a solução para querer te ajudar. Fique esperto. Na hora do problema, assistam lá, vocês vão ter mais esse entendimento. Eu estou falando para o pessoal mais adulto aí, que está no campo de trabalho, mas isso serve para todas as áreas. A parte 6, que fala sobre a ação do inimigo, está falando só de uma coisa: comportamento. E é onde realmente mais nós temos problemas. E eu vejo a igreja, eu vejo os ministérios da igreja do Senhor Jesus Cristo, só existe por causa de uma coisa: comportamento. E desse comportamento nós podemos já distribuir hábitos, bons hábitos, atitude e ações. Não tem como você mudar um cenário se não haver uma ação. No início do louvor, vocês só ouviram a canção porque teve pessoas que teve ação de ensaiar músicas, de hoje estar antes da hora, de subir aqui, e a ação de cantar 1 e 2 louvores. Se não tiver ação na vida, não vai para lugar nenhum. Gislaine, se você não for em São Paulo fazer as suas compras, ela não vai chegar do nada dentro da sua loja para você fazer o que você precisa fazer. Precisa da ação, precisa de planejamento, precisa de atitude, precisa sair daqui, precisa de um investimento. Da mesma forma, a construção do nosso prédio, como foi falado aqui, se não tivermos a ação e a cooperação, disponibilidade e disposição de todos, não acontece. Mas não acontece conosco, porque isso está escrito e vai acontecer. Se não conosco, Deus vai levantar outro grupo de pessoas que vai fazer. Mas isso é um problema. Não, isso é uma oportunidade. Uma oportunidade de eu ter um tijolo que seja num montante de 10 milhões de tijolos, ter um tijolo carimbado lá. Eu ajudei com um tijolo, eu ajudei com um saco de cimento, eu ajudei com uma barra de ferro, eu ajudei com um telhado, eu ajudei com um ar-condicionado, mas eu ajudei. Mesmo se fosse 2 moedas, como aquela idosa, eu ajudei. E você só pode dar o que você tem. Infelizmente a gente aqui retém, porque a gente não tem, ou não quer ter o entendimento da palavra. E aqui, irmãos, eu estou detalhando para você, por tópico, por grupo de situações, que não tem como a gente não entender. Pelo menos eu acho, né? Ou eu sou péssimo para explicar. Então esse 6º entendimento fala sobre ações do inimigo. E o 7º, para finalizar, o 7º, número da perfeição, e até nisso Deus fala, 7 grupos, Deus no negócio. E aí, para fechar esse 7º, eu dei um nome de confiança.
Por quê? Olha só o que ela fala a partir do 22. Só um segundo. Aleluias. Olha o 22. Confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Vamos analisar essa frase desde o final. O justo não será abalado. Se você é justo, você não será abalado. E se eu não for? Interpretação de texto. Se você é, vai acontecer isso. Se não for, isso não vai acontecer. Então ele fala: confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Olha que conforto. Olha que palavra de confiança. Simples. E ela fala: confia. E é isso que Deus está falando para você nessa noite. Deus está te convidando para convidar. Ele está te convidando a você confiar nele. E é isso justamente o que Ele quer. Que você entregue. Que você entregue. Que você se dê. Que você se doa. Seja qual problema que você possa estar tendo. Seja qualquer circunstância que a tua vida está te proporcionando hoje, Ele está falando para você, e fica de pé, e nós vamos adorar o Senhor. Ele está falando para você hoje: confia os teus cuidados ao Senhor, porque Ele vai te sustentar em todas as situações. Amados, um dia eu fiz essa escolha, um dia eu fiz essa entrega, um dia eu me doei por completo, e a minha vida foi mudada, foi transformada. E eu tenho certeza que a sua também pode ser e vai ser. Quantas pessoas aqui já foi curada pelo Senhor de câncer, de tantas outras coisas, de depressão, de solidão. Quantos casamentos foram restaurados pelo Jesus? Quantos pais foram juntados junto aos seus filhos? Quantos filhos foram pedir perdão aos pais? E Deus continua falando: filho meu, eu só quero que você clame a mim, porque eu estou ouvindo as suas orações. Eu nunca deixei de ouvir as suas orações, mas eu preciso que você entenda que eu quero ter uma intimidade com você. E é no deserto onde você está, cheio de problema que você está, que eu quero cuidar de você, e a partir daí te transformar e te fazer uma outra pessoa, fazer você conhecer lugares altos que eu tenho para você,